voltou. E também o Vasco em São Januário. Muito bem. Não tô falando do jogo de semana que vem com o Galo, não. Eu tô falando agora, sábado, vai encontrar o Juventude. A gente vai ver as novidades do Vascão e na volta ele vai falar do Vasco. Rodou. São 36 dias longe do Caldeirão. O reencontro com seu estádio já tem data marcada e será neste sábado diante do Juventude. O último jogo do Cruz Maltino em casa foi no dia 29 de agosto, na vitória em cima do Atlético Paranaense por 2-1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em setembro, foi um mês inteiro longe de São Januário. O Juventude é uma final para nós, a gente precisa dar a resposta no Campeonato Brasileiro. E temos o jogo do São Paulo ainda antes do Atlético de novo. No momento, o Vasco ocupa a 9ª posição no Brasileirão com 36 pontos. Diante do Juventude, o torcedor cruzmaltino tem a missão de apoiar o time, que segue vivo pela classificação nas competições continentais do próximo ano. Uma vitória sobre o Juventude coloca o Vasco ainda mais perto do G6. Em relação a esse Vasco que vai enfrentar o Juventude, quais são as baixas, além daquelas lesões que a gente já sabe, né, que tem, né, o David, mas quem, hein? O Adson tá machucado também, o Felipe Coutinho sentiu o cansaço, a cãibra, né, mas deve pro jogo normalmente, treinou normalmente ontem. Ele tá dormindo naquela coisa lá, Caríssimo? Tá dormindo direitinho, entendeu? Tá dormindo direito, até porque eu vi o que aconteceu na quarta-feira. Tá dando certo. Tá dando certo. Não, já tinha dado certo com o Flamengo. É verdade, mas na quarta-feira ele não só fez o gol, mas também jogou demais. Mas por que não bota um outro pessoal lá pra dormir também? Então, tem que botar a galera lá também. Eu vou ver se lá na França tem essa máquina, pra ver se bota os dois juntos, assim. Mas para essa partida, o Vasco vai com a força máxima, teoricamente, no que estiver disponível, né? Obviamente tem o cansaço, tem as viagens que aconteceram também, mas o Vasco não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, ele tem que continuar pontuando. Não vai poupar ninguém. Não vai poupar ninguém, não vai poupar ninguém. O que ele pode fazer é um revezamento por conta da fisiologia, de você entender que aquele atleta ali às vezes está próximo de estourar e alguma coisa. E a mudança na zaga, né? Eu acho que o Rafael Paiva vai acabar sendo irresponsável se ele não colocar o João Vitor dentro de São Januário. Mas ele vai colocar? Eu espero que sim, Fernanda. Pra agora ou pra quando? Pra agora, pra manter o João Vitor como titular. Eu acho que o Vasco está vivendo uma situação muito delicada com o Léo Pelé. Se o Léo Pelé for titular no Vasco no sábado, eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai vaiar o Léo Pelé pelo que aconteceu na quarta-feira. Então é um momento de preservação do jogador. E não só pela parte psicológica, mas a parte técnica também. Eu já falei 1000 vezes aqui e já falo há muito tempo. O João Vitor tem que ser o titular da zaga do Vasco da Gama porque ele é o melhor zagueiro desse time. E de forma geral, eu entendo que ele tem uma dúvida ali entre o Matheus Carvalho e o Sforza, né? Talvez ele possa poupar, talvez o Felipe Coutinho justamente por esse cansaço, colocar o Payet iniciando, enfim. O resto do time deve ser o mesmo, é um time que tem algumas peças aí importantes à disposição, talvez dar alguns minutos a mais para o suíço, o Maxime, que também chegou, teve até uma boa apresentação e depois não conseguiu entrar. Enfim, dá uma rodagem aí de peças, que é algo que o Rafael Paiva gosta de fazer. Aproveitar que o Juventude não vai ter o Nenê, ainda bem que eu não gostaria de jogar contra o Nenê. Gente, mas o Cristo não tá fechando o braço para ele esse ano, né? Caraca. E o Juventude é um dos piores visitantes do campeonato. Se eu não me engano, o Juventude e um dos melhores mandantes, né? Só tem uma vitória fora de casa no campeonato e o Vasco só tem uma derrota em São Januário. Então é vencer, cara. Não tem outra oportunidade assim, continuar somando na tabela, chegar logo aos 45 e depois o que vier é lucro. A gente fala muito aqui, com muita delicadeza nesse programa, sobre falhas de atletas, né? Sobretudo quando essas falhas, elas mexem diretamente no resultado. E a gente já viu algumas vezes que algumas falhas do Léo Pelé influenciam no resultado. Isso não é porque o Léo Pelé, porque ele é um zagueiro. E aí, quando o zagueiro falha, ele é a última peça, né, do tabuleiro. E aí você tem um goleiraço, que é o Léo Jardim, que muitas vezes salva uma porção de gente lá, né? Mas nem sempre o Léo vai salvar, né? O Léo Jardim vai salvar. E assim, eu sempre falo aqui nesse programa, seja goleiro, jogador, se a gente sabe que vai ser colocar ele na fogueira, você colocar um jogador dentro de São Januário, já vimos, porque a torcida do Vasco não é de fazer isso, não. Mas a gente já viu num jogo em que o Léo Pelé erra lá no iniciozinho, ele passa o jogo inteiro. Contra o Red Bull Bragantino. A galera pega, ele dava pra escutar pela televisão. E isso não é legal pro atleta. Às vezes ele precisa só ser guardado num potinho, um pouquinho, e depois tudo vai ficar bem. Assim, imagina agora a cabeça desse jogador. Imagina o que tá passando a família desse jogador. Imagina, Venê. Não deve ser fácil, gente. Se põe no lugar do jogador. Mas eu tô bravo. Tudo bem, não tô tirando a sua... você pode estar bravo, mas também a gente aqui nesse programa pensando no jogador. O que o Vasco tem que fazer agora é isso que o Pedrosa falou. Guarda ele um pouquinho.
coloca o menino João, que é um garoto que tem qualidade, que tem capacidade. Guarda o Léo Pelé um pouquinho, até vai ser bom para todo mundo, principalmente pro Léo Pelé, Vini Casagrande. Eu acho que independentemente das falhas e da falha no último jogo, eu vejo o João como um jogador tecnicamente falando acima do Léo Pelé. Eu acho que a única forma do Rafael Paiva justificar a escalação do Léo Pelé, caso ele seja escalado de fato para esse jogo dentro de São Januário, é um pedido do Léo Pelé. Porque assim, o jogador ele pode ter personalidade e falar para o treinador dele, me coloca que eu quero mostrar para a torcida que eu posso dar conta do recado. E me parece que o Léo parece que eu acho que ele tem personalidade. Cara, ele parece ter essa personalidade. Mas aquilo, o Rafael Paiva, ele tem o direito e o dever de pensar no melhor para o Vasco da Gama, o melhor para a equipe dele. Então, enfim, eu também não colocaria o Léo Pelé. Concordo com vocês, estou nessa com vocês aí. Acho que seria um risco muito grande. E, repito, não é por conta das falhas. Eu acho que, tecnicamente falando, o outro jogador, no caso o João Vitor, está acima dele, tecnicamente falando. Olha só, no reencontro do Diniz com o Fluminense, quem levou a melhor, Lucas Pedrosa? Fluminense. Muito bem.